Boa tarde, meu amor, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 4/8, vamos estar trabalhando geografia. No teu livro didático, você abre ele na página 322. Tá certo, Malu? E vamos estar falando hoje sobre o quê? Sobre os problemas na vida do campo, tá? Porque as pessoas que moram no campo, é, a vida dessas pessoas passa por muitas mudanças. As máquinas agrícolas substituíram muito o trabalho dos homens, porque antes todo esse trabalho de plantio, de colheita, de cultivo, de semear, de tudo isso, era tudo feito através dos homens, tá? Um serviço manual. Hoje em dia, esse serviço manual, na maioria das vezes, já foi substituído por máquinas. Então isso foi uma grande mudança, uma grande evolução e uma grande mudança para quem vive no campo. Então, e também ocorreram algumas mudanças por conta da lei do trabalhador, porque muitos trabalhadores eram explorados para esse trabalho no campo, tá? Trabalhavam demais, ganhavam de menos, não tinham boas condições de trabalho, um trabalho perigoso, não tinham equipamento para proteção. Então, entre essas leis está a exigência do registro de um trabalho, ou seja, você trabalha e você é registrado na sua carteira de trabalho, tá? Que você trabalha, ou seja, um trabalho formal, não um trabalho informal. Então, você passa a ter direito a férias, tá? Que quando você faz um ano de trabalho, aí você tem direito às suas férias e remunerada, ou seja, você recebe para ter esses 30 dias de férias. Você também passa a ter direito, quando você tiver idade ou tempo de serviço, à aposentadoria, tá? Então, essas transformações reduziram as oportunidades de trabalho no campo. Então, muitos trabalhadores rurais, além de emprego, eles perderam as suas moradias. Por quê? Porque eles viviam nas fazendas que trabalhavam. Então, as famílias foram viver nas cidades ou nos bairros rurais, que eram mais próximos dessas grandes fazendas ou das vilas. Então, muitas pessoas trabalhavam na fazenda só na época da colheita, que são os trabalhadores volantes, tá? Então, assim, o maior problema do campo é a má distribuição de terras. Como assim, tia Carol? Porque grande parte delas pertence a um número pequeno de proprietários. Por outro lado, muitas pessoas não têm terra nem para plantar, nem para morar. Ou seja, uns com muito e outros com pouco. E outros até sem nenhum. Então, assim, para tentar resolver esse problema, os trabalhadores rurais, eles lutaram na reforma agrária, ou seja, para que as terras das grandes fazendas que não estavam sendo aproveitadas, elas fossem distribuídas pelo governo às famílias do campo. Então, essas famílias podiam plantar, criar animais, tornar essa terra produtiva e útil para produzir alimentos. E aí gerar renda, gerar dinheiro, entendeu? Então, outro problema enfrentado é o desgaste do solo. Por quê? Porque o uso das máquinas, dos adubos, dos fertilizantes por muito tempo no mesmo solo, no mesmo lugar, é responsável pela redução da fertilidade desse solo, ou seja, esse solo começa a ficar doente, tá? Você vai responder a atividade da página 323. E na segunda questão, vai estar falando sobre a erosão, tá? Então, assim, quando as pessoas desmatam as áreas, quando as pessoas queimam plantas, quando as pessoas usam sem critério, tá? Sem preocupação com o solo, com o ambiente, máquinas, tá? Então, tudo isso vai facilitar o deslocamento da terra, o que vai causar a erosão. Então, o uso dos adubos vai tornando o solo duro, vai impedindo a penetração da água e, com isso, vai facilitando a erosão. As queimadas, quando as plantas são queimadas, que tem essas grandes queimadas, destroem os seres vivos que se encontram dentro do solo. Sem essas superfícies
ela do solo, ela vai ficar ressecada, vai ficar dura, o que vai impedir a penetração das águas e, consequentemente, vai facilitar o deslocamento das terras e vai causar erosão. Quando as áreas são muito desmatadas, tiram essa proteção natural do solo, essa cobertura que o solo precisa, tá? Então o solo deixa de receber esse impacto, certo? Ele começa a receber um impacto direto da chuva. Isso não é bom, porque deixa a camada do solo muito exposta, essa camada superficial, e aí vai acontecer a erosão. Então, bem assim, certo? Você vai responder a página 323, vai tirar uma foto, vai mandar pra mim, e qualquer dúvida, a tia Carol tá aqui, tá certo, meu amor? Um beijão. Tchau, tchau.